Se você está ouvindo esta mensagem agora, eu quero te pedir algo antes de qualquer coisa. Desacelere. Não trate essas palavras como apenas mais um conteúdo. Respire fundo. Porque quando falamos sobre oração, especialmente olhando para a vida de Daniel, não estamos falando de fórmulas rápidas para resolver problemas. Estamos falando de um tipo de fé que permanece mesmo quando o céu parece em silêncio. Daniel não foi um homem extraordinário porque teve uma vida fácil. Ele foi extraordinário porque escolheu permanecer fiel quando tudo ao redor conspirava para que ele desistisse. Daniel viveu em um tempo de crise, exílio, perda de identidade e pressão cultural. Ainda jovem, foi arrancado da sua terra, separado da família, levado para uma nação estrangeira e inserido em um sistema que tentava apagar quem ele era e em quem ele acreditava. Mas mesmo ali, longe de Jerusalém, Daniel decidiu algo que moldaria toda a sua vida. Ele não negociaria sua fé. A Bíblia diz que Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Essa decisão interior foi o primeiro altar que ele levantou. Antes de qualquer oração pública, antes de qualquer livramento visível, houve uma escolha silenciosa. E isso nos ensina algo poderoso. A força da oração começa antes das palavras. Ela começa na decisão de quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. Daniel cresceu em influência, sabedoria e discernimento. Deus o fez prosperar intelectualmente, espiritualmente e estrategicamente. Mas essa prosperidade não o afastou da oração. Pelo contrário, quanto mais alto Daniel subia em autoridade, mais profundo ele se tornava em intimidade com Deus. Ele entendia algo que muitos hoje esquecem. Oração não é apenas um pedido em tempos de crise. É uma disciplina que sustenta quem foi chamado para governar. Em Daniel capítulo 6, quando um decreto foi assinado proibindo qualquer oração que não fosse ao rei, Daniel não fez protesto público, não tentou negociar, não adaptou sua fé ao sistema. Ele simplesmente fez o que sempre fez. Abriu as janelas, se colocou de joelhos e orou como de costume 3 vezes ao dia. Mesmo sabendo do risco, mesmo sabendo da cova dos leões. Isso revela um princípio eterno. Quando a oração é hábito, a perseguição não te paralisa. Daniel não começou a orar porque foi ameaçado. Ele foi ameaçado porque não deixou de orar e Deus respondeu. Não antes da cova, mas dentro dela. Porque há livramentos que não impedem a crise, mas revelam a presença de Deus no meio dela. Daniel entrou na cova, mas não entrou sozinho. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões é o Deus que hoje sustenta você em ambientes hostis, em pressões emocionais, em lutas internas que ninguém vê. Mas talvez o episódio mais profundo da vida de Daniel esteja em Daniel capítulo 10, ali. Ele recebe uma revelação poderosa sobre o futuro, mas algo incomum acontece, a resposta da oração demora. Daniel jejua, ora, se humilha diante de Deus por 21 dias, 3 semanas de silêncio. 3 semanas sem resposta visível, 3 semanas em que nada parecia acontecer. Quantas pessoas hoje desistiriam no 3º dia? Quantas interpretariam o silêncio como rejeição? Mas Daniel permaneceu. E então o anjo aparece e diz algo que muda nossa compreensão sobre oração. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a arrumar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas houve resistência no mundo espiritual. Isso revela algo que poucos querem aceitar. Nem toda demora é negação. Às vezes, a resposta já foi liberada, mas há batalhas invisíveis acontecendo. O silêncio não significa ausência. Significa conflito espiritual. Jesus reforça esse princípio quando ensina sobre a oração persistente. Ele fala da viúva insistente, do amigo importuno, e afirma que Deus não é indiferente ao clamor dos seus filhos. Jesus nunca ensinou uma fé apressada. Ele ensinou uma fé perseverante, uma fé que continua orando mesmo quando não sente nada. Uma fé que permanece mesmo quando não vê sinais imediatos.
Daniel orava porque entendia que oração não muda apenas circunstâncias, muda quem ora. Cada dia daqueles 21 dias não era desperdício. Era fortalecimento, era alinhamento, era maturidade espiritual sendo gerada. David Yonggi Cho, ao ensinar sobre a quarta dimensão, reforça exatamente isso. Antes de algo se manifestar no mundo físico, ele precisa ser concebido no mundo espiritual. A oração é o útero onde o futuro é formado. Quando você ora, você não está apenas pedindo algo. Você está criando imagens espirituais, alinhando sua mente, seu espírito e sua fé com aquilo que Deus já planejou. Daniel viu impérios caírem e se levantarem. Serviu a diferentes reis. Sobreviveu a mudanças políticas, culturais e espirituais. E em todos esses anos, uma coisa nunca mudou: sua vida de oração. Isso nos ensina que oração não é para iniciantes na fé, é para quem quer permanecer até o fim. Nos dias atuais, vivemos distraídos, apressados, ansiosos por respostas rápidas. Mas o exemplo de Daniel confronta nossa geração. Ele nos lembra que a profundidade da oração é medida pela constância, não pela velocidade da resposta. Talvez você esteja vivendo seus próprios 21 dias, orando por algo que ainda não aconteceu, esperando uma resposta que parece atrasada, questionando se Deus ouviu. Daniel te diria hoje: Deus ouviu no primeiro dia. Não pare no meio do processo. Jesus diria: permaneça, bata, busque, peça novamente, porque o Pai não ignora orações sinceras. E David Yonggi Cho diria: continue visualizando pela fé aquilo que você ainda não vê, porque no mundo espiritual já está sendo formado. Daniel terminou sua vida como começou, fiel, íntegro e em oração. Ele não foi lembrado apenas pelos milagres, mas pela constância, pela postura, pela intimidade com Deus. E essa é a maior lição: oração não é um evento, é um estilo de vida. Se esta mensagem falou com você, eu quero te convidar a escrever nos comentários: eu vou permanecer em oração. Isso não é apenas interação, é posicionamento espiritual. Curta este vídeo para que essa palavra alcance mais pessoas que estão cansadas de esperar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé, a mente e o espírito. E se você conhece alguém que está quase desistindo de orar, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo o que alguém precisa é lembrar que o céu não está em silêncio. Ele está trabalhando,